Olá pessoal, vamos responder aqui a um comentário que acho que é uma coisa importante de ser dito, porque a Selic não é causa, gente. A Selic não é causa de nada. A Selic é consequência, tá? Os movimentos da taxa Selic sempre são consequentes a alguma coisa que aconteceu antes. Então o Bernardo comenta aqui com a gente. Mas nessa data, em 2019, um outro amigo do canal comentou ali, foi 4 de novembro de 2019, foi a taxa mínima no Tesouro IPCA 35,45, que é um exemplo muito ilustrativo, porque são os IPCAs longos, 2,87. 2,87, gente, que loucura. A tendência da Selic era de queda. Não seria por isso que os títulos mais longos estavam com taxas baixas e agora a tendência da Selic é alta? Sim, a tendência da Selic é alta. Por quê? Porque ela precisa ser aumentada para conter uma percepção de risco muito forte e uma inflação, certo? Uma inflação. Então, assim, como está descrito no próprio comunicado do Banco Central, um dos fatores foi o PIB. O PIB alto no último trimestre do ano passado, economia aquecida, aumenta consumo, aumenta demanda por produtos. A gente sabe que a oferta está um pouco complicada em função da pandemia, então pode pressionar porque há um desequilíbrio na oferta e demanda e sim pressiona a inflação. E vai ter mais auxílio emergencial para pressionar um pouquinho mais o consumo. Sim, então a economia aquecida puxa o consumo, certo? Tem pessoas que não concordam com isso, certo? Então, por favor, discuta com quem escreveu o comunicado do Banco Central, não no nosso canal, ok? Ponto. Mas voltando aqui à colocação do Bernardo, então o que a gente tem que entender é isso. A Selic ela é consequência. Então, com essa pressão inflacionária, tá? Seja por motivo A ou B, não importa. A consequência foi aumentar a Selic. Sim, o mercado está estressando, esperando esses aumentos, tá? Lá em 2019, por que a tendência era de baixa? Por quê? Porque a inflação estava mais contida, em particular, em novembro de 2019, não tinha acontecido nem o choque da proteína, pessoal. Vocês se lembram do choque da proteína, que foi um aumento generalizado dos preços das carnes? Foi em dezembro de 2019. Em novembro não tinha nem acontecido o choque da proteína. Então, a inflação estava muito bem controlada, muito bem contida, sem choques. Não existia pandemia e a reforma da Previdência tinha sido recém-aprovada. Então o mercado estava muito otimista. Por consequência desses fatores todos, a Selic foi baixando. E aí ela foi baixando. Vamos voltar aqui para a tela das decisões do Copom. Vamos ver aqui. 275 ali, já está a decisão nova. Então aqui, pessoal. Entre 31 de outubro e 11 de dezembro de 2019 foi 5%, é que ela foi baixando porque permitia, depois ela começou a baixar lá de março para frente por um motivo ruim, que foi a instalação da pandemia no Brasil, certo? Para ter uma medida extraordinariamente elevada de estímulo econômico. Esse era o objetivo que agora o Banco Central julgou que não é tão mais necessário. Bom, e para finalizar, se esse era o caso, por que as taxas do Tesouro Selic eram tão baixas? Porque o mercado estava satisfeito com aquele nível de Selic. Mesmo com ela baixando, era o certo a se fazer, até ela atingir um mínimo. A gente não sabe o que teria acontecido com a Selic se a pandemia não tivesse se instalado no país em março de 2020. Tá? Isso aí também tem que ser dito. Então, será que ela ia ficar ali num nível de 4,25? Eu acho que sim. Eu acho que sim, se ela chegasse ali, ou 3,75, né? O Banco Central baixou para 3,75 depois, talvez tivesse que subir para 4,25 alguns meses depois. Mas é por isso, porque o mercado estava satisfeito com o nível de Selic, mesmo ela tendo tendência de baixa, certo? Porque a Selic ela é consequência, gente. A gente tem que fazer essa troca de mentalidade e pensar assim que as taxas no Tesouro Direto, elas não se alteram como causa da Selic, certo? A Selic mudou, então as taxas dos prefixados, as taxas dos especiados vão mudar. Não.
Não, as taxas vão dos pré e dos IPCAs vão se modificar ao sabor das expectativas do mercado e depois o Banco Central vai tomar uma medida, certo? E aí ele mesmo complementa aqui, acredito que a percepção do risco era baixa, sim, era exatamente isso, pois o mercado estava aceitando taxas mais baixas do que as atuais, tanto no Selic quanto nos outros. Na Selic estava alta, estava mais alta, estava 5, tá? Mas isso não quer dizer. Então quer dizer, por que eu fiz o vídeo? Eu acho que cabe essa explicação. Porque é o risco, certo? A Selic era quase o dobro da Selic atual, agora é 2,75, certo? Era 5 nessa ocasião aqui, lá em novembro de 19, quando nós tivemos as mínimas históricas dos IPCAs longos. Então tudo gira, pessoal, na expectativa, na percepção do risco. A percepção do risco era muito baixa naquela época. Esse é o ponto. E a Selic é consequência. Então, o pessoal preocupado com a alta da Selic, que a alta da Selic possa aumentar as taxas dos títulos, não. Não, porque justamente isso vai ser interpretado pelo mercado como um zelo, um cuidado do Banco Central com a inflação, certo? E se ele for bem sucedido em reduzir a inflação, isso também vai ser um fator que vai aliviar ainda mais o estresse do mercado. Tá certo, gente? Então, Selic, lembre sempre disso, Selic é consequência, não é causa. Tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.